A segunda doença que eu quero abordar, ela é um pouquinho mais delicada. O fato de mencionar as pessoas que não podem ter uma alimentação mais correta, então assim, as ervas medicinais elas entram de uma maneira muito amorosa em benefício aos humanos e também aos animais. Mas o ideal é claro que o meu incentivo sempre é a alimentação mais saudável, mais natural possível, para que a gente não venha a ter essas questões estomacais e muitas outras assim mais simples de se resolver, tá? Eu falei grave, mas para mim gastrite é uma questão de doença mais tranquila. Existem outras que têm um compromisso muito maior, que exige um empenho muito maior no sentido de cura, ao mesmo tempo, dependendo da fé, dependendo do merecimento, dependendo de uma série de fatores, isso é possível ser curado de outras maneiras, na parte energética, na parte emocional. E aí você pode curar instantaneamente também, ok? E em relação à alimentação, eu gosto de estar sempre assim, falando muitas vezes a mesma coisa, porque para mim é muito importante que as pessoas entendam. A minha missão que eu escolho também é em zelar. E o amor pelos animais, em termos de sacrifício, a gente já não precisa mais. Inclusive, a gente não precisaria nem comer. Porque existem seres muito elevados que não comem aqui no planeta Terra. Mas para isso você tem que ter um conhecimento, uma capacidade, um CID muito específico e um merecimento também. E comer carne faz a gente ficar também muito, muito apegado à matéria. Então, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, mais suave, a gente vai se desprendendo da matéria e o corpo fica melhor, tá? Só que assim, em termos globais, a gente tem que pensar no mundo inteiro. Não dá para pensar só na gente ou em poucas pessoas. Isso é muito fácil. E não é o ensinamento de Jesus Cristo, não é o ensinamento cristão. E se a gente pensar em termos globais, é preciso que haja mudanças na política pública, para favorecer essa alimentação saudável chegar às pessoas. Porque quando eu vejo o que as pessoas colocam no carrinho do supermercado ou que elas se alimentam, é realmente assim bastante distante da realidade. Poucas pessoas têm acesso ao conhecimento, em primeiro lugar, e segundo, a uma gama mais ampla de alimentos substitutivos em relação à carne também. Como eu já relatei algumas vezes, eu ainda me alimento um pouco só do peixe e alguns tipos de peixe, somente. E vai depender também de uma série de... Agora, quando eu vou nos lugares, eu aceito aquilo que as pessoas oferecem, tá bom? Porque eu já fui muito radical. Conheci pessoas radicais. E essas pessoas radicais, elas não eram as melhores pessoas também como seres humanos, tá? Então, é importante, e aí você realmente chega naquilo que Jesus Cristo falou, tá bom? Que o importante não é o que entra pela boca, né? Mas porque naquela época também não existia uma gama de toxinas enormes como se tem hoje, tá? Por isso que ele não falou tanto da alimentação. O mundo era diferente há 2000 anos atrás e em outra cultura. A segunda doença que eu quero abordar, ela é um pouquinho mais delicada, chamada hepatite A, que eu tive na juventude. E quando eu estava pensando em produzir esse vídeo, me veio uma lembrança que sinceramente eu preferia nem colocar. Mas eu vou citar, se você ficar até o final comigo,
e vamos ver o que acontece, tá bom? E então foi assim também. Eu tava num processo meio de vaidade, eu sei disso, o aspecto psicológico que me fez a consumir um determinado produto e isso me atacou o fígado. E eu me recordo bem assim desse processo, né? E era uma época que muita gente estava pegando lá na escola, no colégio. E o médico tradicional me recomendou, falou assim que era grave e me recomendou apenas um mês de cama. Eu tenho quase certeza que só foi isso que ele falou, mais nada. Bom, aí não sei como também, mas meu pai, ele trazia o picão, chamado picão, que é muito bom pro fígado. E me trazia sempre. E então, essa relação de o que é certo, o que é errado na alimentação, ela tem uma graduação ou diferentes posicionamentos, mas existe uma base. Existe base da ancestralidade, existem bases até científicas de resultado em laboratório, daquilo que funciona, daquilo que não funciona. E embora alguns prefiram só açúcar da fruta, algumas correntes, né? Açúcar da fruta ou carboidrato, alguns se negam a comer tanto carboidrato. Eu já sou a favor, no nível moderado é melhor, né? Mas o que eu quero contar? É que alguém falou que era bom para essa doença, talvez porque hepatite A te leve, ou qualquer problema do fígado, tem a ver com amargor. Amargor, na verdade é excesso de toxina, né? Toxina, raiva, angústia, ódio que tá represado. E embora eu não estivesse passando por nenhuma situação naquele momento que desencadeou, tá? Mas era cumulativo e principalmente uma distorção de alguma coisa que eu queria comendo coisas erradas, né? E que me fez mal pro meu fígado. Eu nem gostava de comer, mas eu comia forçadamente. Então, alguém falou e tinha um suspiro muito gostoso que começou a fabricar no mercado. E aí minha mãe começou a trazer direto. Eu comecei a comer, né? Falar, é bom, então eu vou comer. E era gostoso também, apesar dos pesares, apesar de eu não estar... Se bem que eu estava bem... eu ainda nem comecei a fazer yoga, eu não estava a par. Eu já estudava sobre alimentação, mas assim, de uma forma muito... sem muitas bases e sem ter aonde procurar. Então, eu comia açúcar branco e o suspiro era grande, era gostoso, alguns eram coloridos, tinham cores também, mas eu comia alguns deles todos os dias. E eu tava muito preocupada, porque eu tava usando aparelho nos dentes, que no final nem resolveu direito, tá? Fiquei muitos anos mais no sofrimento. E eu tava com muita preocupação, que eu não conseguia ficar escovando os dentes direto, porque antigamente era uma coisa que o tempo todo eu ficava escovando os dentes. Tinha uma preocupação em ter cárie, mas deu tudo certo, eu não tive nenhuma cárie, nada. Nada. Não sei se é porque eu tava tomando chá também, né? Eu comia e logo tomava o chá. Não tomava água, mas tomava o chá. Frio mesmo, porque era feito 1 litro e eu tomava ele durante o dia inteiro. Então, para dizer para vocês que existe todo um processo
dentro daquilo que denominamos como cura, o processo de saúde, é preciso darmos uma atenção, porque tem gente que tem e vai, eu vou na drogaria, vou comprar um comprimidinho e isso vai resolver, ou vai manter estável o meu problema. No caso grave, aí a pessoa realmente tem que passar por um processo mais delicado, né? Mas tudo para dizer para vocês que funciona o método natural, tá? Shanti, muita paz, muita luz, muito amor para você, para nós, e até o próximo vídeo.